Planalto que se destina em único fim ser eternamente a mata do Planalto, formas de produção da localidade, em torno de uma área verde na cidade de Belo Horizonte, né? A banca, gostaria de agradecer de antemão aqui as colegas, né? Examinadora externa, professora Raquel Oliveira Santos Teixeira, do Departamento de Sociologia da UFMG, professora Ana Beatriz Viana Mendes, examinadora interna do Departamento de Antropologia do PPGAN. 20 minutos para a Maiana fazer a apresentação. Para tentar trazer para vocês que ainda não conhecem a mata e para a banca que já leu a dissertação, um pouquinho do que foi essa dissertação. Eu tenho alguns minutos, 20, né, para apresentar 2 anos de pesquisa. 200 páginas de escrito, fruto da desconstrução de parte considerável dos meus processos de aprendizado anteriores. E do esforço de conversão, como costumam dizer, para a antropologia. A minha gratidão às professoras que compõem a banca, Ana Beatriz e Raquel. A gratidão à minha orientadora, Andréia Zuri, ao Movimento pela Preservação da Mata do Planalto, em especial aqueles que foram meus interlocutores diretos, né? Gilson, a Magali, a Eugênia, a Margarete, que não está aqui. E gratidão a todos vocês que estão aqui presentes e que vieram me assistir, amigos, familiares. Eu realmente estou... Por mais que... Eu estou feliz com esse momento, por mais que pareça estranho. Eu iniciei apresentando a Mata do Planalto e o movimento por sua preservação, que foi o que eu fiz também nos 2 primeiros capítulos da minha dissertação. Como o André já disse, esse aí é o título da minha dissertação, a Mata do Planalto que se destina a um único fim, ser eternamente a Mata do Planalto. Formas de produção de localidade em torno de uma área verde na cidade de Belo Horizonte. Essa é uma imagem de satélite da Mata do Planalto. Espero que vocês estejam conseguindo observar ali. A Mata do Planalto é uma área de 119.330 metros quadrados, mais ou menos, e ela é propriedade dos herdeiros do senhor Maciel do Lago. Nos anos 50, o Maciel do Lago foi chefe da Fundação Casa Popular, que era um órgão do governo federal, e ele era também o dono da construtora Bandeirante, que foi responsável pelo loteamento de grande parte do entorno dessa mata aí que a gente está enxergando. A mata ela foi mantida no entorno da casa dele. Aquilo ali que a gente está vendo, as casinhas ali no interior, né, na parte superior da mata, era a casa e o escritório da construtora Bandeirante. E ele manteve a mata no seu entorno. Para ter uma ideia de localização, a mata ela está entre os bairros Vila Clores, Campo Alegre e bairro Planalto. Ali embaixo, aqui onde está a setinha, é o Parque Planalto, que é contíguo à área da mata. Esse aqui é o Parque Lagoa do Nado, que está bem pertinho, e o bairro Itapuã, que também é vizinho à mata. É nessa área aqui em cima, está indicada a Mata do Planalto, que as construtoras Rossi, Direcional e Petiolari se revezam há mais de 6 anos, com o objetivo de construir esses edifícios aqui. Essa é uma perspectiva ilustrativa que foi tirada do próprio estudo de impacto ambiental do empreendimento. E a ideia da Direcional, Rossi e Petiolari é construir 760 apartamentos com áreas de lazer, com playground, piscina, espaço gourmet, salões de festa, 1.016 vagas de garagem. O projeto inicial, que é este de 2010, que constava no EIA-RIMA, que consta no estudo de impacto ambiental, previa 8 torres como essas para serem construídas nessa área. Além dessa área de lazer que eu disse, o projeto inicial previa a criação de um parque interno, que era restrito ao uso dos condôminos e que, conforme os argumentos da própria consultoria no estudo de impacto ambiental, garantiria a qualidade ambiental do empreendimento, o parque interno, né?
e era apresentado como diferencial do projeto. A área restante, que sobraria do parque interno, né, e da construção dos edifícios, que já está definida por lei como zona de proteção ambiental, do ZEPAM e área de proteção ambiental, ela seria doada à prefeitura para a criação de um parque municipal, que teria como sede aquelas casas que eu mostrei para vocês no interior da mata. O residencial Rossi Planalto ocuparia 115.140 metros quadrados dos 119.300 e poucos da área, né? Ele ocuparia a maior parte da área. Foi então no intuito de impedir a construção desses edifícios e manter a mata completamente preservada, além de garantir, talvez principalmente, garantir a reprodução de seus valores ideais de qualidade de vida, que alguns moradores da região, aqui presentes, se juntaram à associação do bairro para legitimar o desejo de preservação da mata. Foi aí que começou, em 2010, a surgir esse movimento para a preservação da mata do Planalto. Essa aí é a logomarca do movimento. Essa pressão popular já levou a modificações importantes no projeto inicial do empreendimento. Esse aí foi o último mapa que nós vimos, apresentado pela Direcional durante uma reunião para a qual eles convocaram os moradores do bairro Planalto, no intuito de apresentar o projeto, o novo projeto, né, que eles definiram para a área. Nesse mapa, segundo a explicação dos representantes da Direcional, a mancha cinza em torno ali dos retângulos representa as áreas que seriam de impermeabilização, e os retângulos claros representariam os prédios, ainda as 8 torres. Só considerando que quando em outra reunião as representantes da Mata do Planalto perguntaram a respeito das tal 1000 e tantas vagas de garagem, onde é que elas estariam, né, nesse projeto, eles não souberam dizer nem quantas seriam e nem definir onde é que elas estariam nesse mapa que eles apresentaram aí da área do empreendimento. Mapas como este, apresentado pela construtora, cumprem o esforço de cumprir os preceitos da racionalidade técnica, que é também a racionalidade do governo, e convencer sobre a sustentabilidade e a viabilidade do empreendimento. No entanto, essas lógicas não são eficazes no convencimento daqueles que percebem a mata com seus corpos, sensações e sentimentos, e não precisam de leis de uso e ocupação do solo para saberem o que vai ou não impactar aquela área. Tem seus próprios critérios de definição de sentido do que cabe na mata e do que não cabe. Foi assim que a Mata do Planalto ganhou forma e conteúdo, na defesa de valores socialmente constituídos que diluíram o poder de incontestabilidade da propriedade privada. O sentimento de pertencimento àquele lugar, ao bairro onde a mesmice do asfalto e do concreto é interrompida pelo amontoado verde das copas das árvores, pelos sons das aves, pela presença de pequenos animais difíceis de encontrar na cidade, por alguns graus a menos na temperatura e pelas memórias da infância e juventude, umedecidas pelas então abundantes nascentes e cursos d'água, que agora tem a mata como refúgio, tornou-se visível e fortaleceu diante do obstáculo ao seu potencial para a reprodução. Trouxe aqui algumas imagens para a gente ter uma ideia ligeira do que é a Mata do Planalto. Essa aí é a vista a partir do fim da rua Iracema Souza Pinto, e é uma das poucas vistas que se tem da Mata do Planalto a partir do bairro. São fins de rua que dão na mata, né? Fora isso, tem a vista pelo lado da rua Bacuraus e dentro do condomínio Granja Verde, que está ali do lado da mata, também tem, a mata é mais visível, né? Mas, por outro lado, a entrada do condomínio é restrita.
Então as vistas da mata são assim e das varandas, né, das casas dos moradores em torno. Essa é a vista a partir da Rua Bacuraus. Esse lugar aí, onde tem o bambuzal, é onde estava previsto, segundo o estudo de impacto ambiental, uma das portarias do empreendimento. Falando disso tudo, né, dessa forma com que o movimento da Mata do Planalto se movimentou para impedir a construção dos edifícios, a gente está falando de produção de localidade, que é aquele termo que estava lá no título, né, da minha dissertação. E a dissertação está pautada um pouco principalmente nessa produção de localidade. É isso que eu busco entender através da dissertação. Para Padurai, a localidade é um ambiente social constituído pelos sentimentos investidos na sua produção. A produção de localidade, então, diz respeito à dimensão da vida social, fundada na estrutura compartilhada de sentimentos, que se expressa, inclusive materialmente, no contraste com outras localidades com as quais convive. Pensando na parte da produção de localidade, que identifiquei a mata em si, aquilo que a gente viu, né, nas fotos, a vegetação, aquele espaço físico, como um entre tantos elementos que se relacionam para compor a Mata do Planalto. Percebam com o auxílio de Escobar, um outro autor, né, 2004, como uma malha constituída por elementos de diferentes naturezas que se complementam. Para o autor, as estruturas dinâmicas resultantes da organização em malha são propícias para o relacionamento entre nódulos que, de outro modo, se manteriam separados, entre partes e grupos que, de outro modo, possivelmente não se relacionariam. Essa característica dá à malha um caráter não hierarquizado e um potencial desestratificante. Foi através da ideia de malha que procurei entender a heterogeneidade de posicionamentos políticos dentro do movimento e a relação do movimento com outras lutas da cidade, principalmente aquela das ocupações do Isidoro. Nessa foto, que foi tirada por mim durante o Ocupa Direcional, em maio de 2015, o Ocupa Direcional foi um movimento, uma manifestação dos moradores das ocupações do Isidora em frente à sede da Direcional em Belo Horizonte. E entre as faixas do movimento das ocupações, né, que a gente está vendo aí, tem uma faixa da Mata do Planalto também. Ao mesmo tempo, os distantes posicionamentos internos ao próprio grupo da Mata do Planalto e do grupo com outros movimentos sociais fracionam, trazem à tona o dissenso, que é essa ruptura lógica, né? A ruptura nessa lógica de dominação tida e experimentada como natural, e se encontra no objetivo de preservação total da mata. Existe uma ruptura, existem posicionamentos distantes, mas todas essas pessoas e grupos estão reunidos com o objetivo de preservação total daquela área. A Mata do Planalto como uma malha é também fruto do aprendizado na prática social. E isso eu aprendi principalmente ouvindo as histórias de vida dos meus interlocutores. Esse aprendizado na prática, ele é realizado por meio da participação dos sujeitos que a sustentam em práticas de transformação das formas de pensar o ambiente urbano, levadas a cabo pelos movimentos que exigiram do poder público municipal a criação também dos parques Lagoa do Nado e do Parque Planalto. Bom, aqueles dois parques que nós vimos lá no mapa, bem próximos à Mata do Planalto, fazem, no meu modo de entender, a mata, né, no modo que eu pude perceber durante esse
tempo de pesquisa, fazem parte daquilo que a Mata do Planalto é hoje. Ao ouvir os relatos dos conflitos em torno da criação destes parques, Lagoa do Nado e Planalto, me deparei com os processos de transformação do espaço em lugar, ou seja, com os esforços de cada grupo social para atribuir ao território sentidos que compartilham, sentidos produzidos e reproduzidos na experiência cotidiana. As pessoas que, quando eu cheguei no movimento, sempre que eu perguntava sobre a Mata do Planalto, eu ouvi relatos, muitos relatos, da experiência com o Parque Lagoa do Nado e da experiência com o Parque Planalto. O Gilson mesmo me contou que, antes de tudo, foi o Parque Planalto que abriu o estímulo, né, para a criação e para essa luta da Mata do Planalto. Esses parques, eles não estão próximos da Mata do Planalto só fisicamente, eles estão também próximos politicamente e socialmente, da forma como eu pude perceber. As entrevistas, o trabalho de campo e a convivência com o movimento pela preservação da Mata do Planalto me levaram a considerar a participação na luta pela criação do Lagoa do Nado e do Parque Planalto como inspiração para o movimento da Mata. Locus do aprendizado da prática do dissenso, do poder desse dissenso. A lide com o Parque Planalto, sua situação atual de sucateamento, o adiamento da sua reforma, ainda que exigida judicialmente, o contato com gestores e administradores da Fundação de Parques Municipais, que parecem perceber os moradores como um problema para a administração do parque, levou à reivindicação de outro modelo de preservação para a Mata do Planalto. Que modelo é esse? Eles querem que a mata fique como está, que seja gerida como uma área de preservação, com pouca ou nenhuma intervenção. Essa criação do Parque Planalto, além das lutas junto à Prefeitura Municipal, ela traz com clareza o sentido dessa produção de localidade, na medida em que essas pessoas realmente construíram aquele espaço a partir das suas vontades, dos seus anseios e dos seus valores. E eu trouxe essa foto para ilustrar. Enfim, essa é uma foto do plantio de árvores no passeio do Parque Planalto. E junto com as árvores, os sentimentos foram plantados, produzidos ali também, né? Os sentidos para aquele lugar. Como eu disse, a criação do Parque Planalto só foi feita depois de muito investimento dessas pessoas que participaram do movimento pela sua criação e que estão aí hoje também no movimento pela criação da Mata do Planalto. Foi preciso muitas reuniões da prefeitura, foram necessárias no Parque Planalto, exigir que as coisas fossem feitas de acordo com os sentidos que eles entendiam importantes. E o Parque Planalto ficou pronto, foi inaugurado, mas como eu disse aqui no trecho do meu texto, ele hoje está em uma situação bem ruim, né? Completamente destruído, sem manutenção. E essa experiência na lide com o Parque Planalto, como eu disse, fez com que essas pessoas exigissem tivessem uma outra ideia do que vem a ser a Mata do Planalto. E essa faixa aí que eu trago na foto, dessa passeata em defesa da Mata do Planalto, traz um pouco do sentido que eles querem, né, para essa mata. Preservação total da Mata do Planalto.
a última área verde da região norte, corre risco de desaparecer do mapa da cidade Jardim. Notei que a luta pela preservação total da Mata do Planalto, sem qualquer tipo de intervenção física, reforça e recria estruturas de sentimentos produzidos na prática social de seus defensores, inclusive antes de se mudarem para o Bairro Planalto. As histórias de vida dos sujeitos dessa pesquisa mostraram meu aprendizado do dia a dia, da infância nas fazendas, da cidade no interior de Minas Gerais, dos jardins pouco convencionais cultivados em casa, ou ainda nos dias de brincadeira dentro da Mata do Planalto. Assim como é negado o sentido de criação de um parque urbano, que não se dê à visitação pública e ao lazer, são também desconsiderados os fundamentos para a relevância da preservação da Mata do Planalto, que se apoia no desejo dos moradores e em suas concepções de qualidade de vida, como se isso não fosse suficiente. Concepções essas associadas à interação social entre vizinhos, à proximidade das áreas verdes e ao respeito às relações afetivas, constituídas ao longo das décadas em que se formaram habitantes do bairro Planalto. Fundamentos considerados pela grande maioria dos envolvidos nos processos de tomada de decisão como ilegítimos, a pronto de provocarem risos e impaciência. As estratégias, argumentos e ideias corporificados na militância pela Mata do Planalto são, nessa medida, um mecanismo de contestação das racionalidades de viés neoliberal, que orientam essa cidade, esse modelo de cidade-mercado que a gente tem hoje, compreendida como um produto a ser vendido em busca de competitividade no mercado internacional, alicerçada na acumulação de capital e na produção de consensos a qualquer custo. É o que diz o movimento: priorize a qualidade de vida, não o poder econômico. Salve a Mata do Planalto. Não queremos viver numa selva de pedra. O apoio mútuo entre a Mata do Planalto e os grupos como os moradores da ocupação do Isidoro, assim como a tensão e o agravamento das respostas do poder público e das empreendedoras, me parecem indícios da impossibilidade de separar a luta pela preservação das áreas verdes da cidade do contexto social, econômico e político gerador da conjuntura que sustenta a pressão pela destruição dessas áreas. Aceitar a Mata do Planalto como desejado por seus defensores é o mesmo que reconhecer a impossibilidade de sustentação desse modelo que se quer único. É abrir precedente para outras lutas nesses termos. Ainda que o epicentro da resistência seja a área verde na zona norte da cidade de Belo Horizonte, reflexos do Salve a Mata abalam, ainda que sutilmente, diante da força do consenso que o sustenta, as estruturas do modelo socioeconômico, político e cultural preponderante. Modelo que pressupõe a existência de parâmetros únicos para o que vem a ser a cidade, a partir de categorias homogeneizantes de classificação do território. É o que ocorre com o chamado vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte, onde se insere a Mata do Planalto. Essa porção da cidade, que já foi lugar de ocupação espontânea e do crescimento longe dos olhos do Estado, uma periferia, agora é lida como eixo de desenvolvimento, como lugar vazio de sentidos, apto a receber os benefícios da lógica desenvolvimentista, que afeta diretamente o modo por meio do qual as pessoas vivem e experimentam a cidade. O consenso sobre os benefícios desse modelo de desenvolvimento nunca é unânime ou definitivo. Manifestações do dissenso, como o movimento pela preservação da Mata do Planalto, deflagram conflitos e lutas pela produção de cidades mais sensíveis às perspectivas culturais e políticas dos diferentes grupos sociais. Não quero com isso dizer que o Salve a Mata do Planalto, que também, o modo pelo qual também é conhecido o movimento, carrega uma racionalidade de radical contestação ao capitalismo neoliberal ou que se posicione fora dele, sendo imune às suas influências. Ao contrário, o apanhado dos argumentos e estratégias do movimento, percebidos durante a pesquisa, mostram como o movimento se encontra imiscuído nessa racionalidade dominante e como aciona os próprios termos da dominação para se fortalecer no embate. A defesa dos modos de se relacionar socialmente no bairro que escolheram morar, a luta por uma cidade mais justa, menos sujeita às exigências do mercado imobiliário e
e mais sensíveis às necessidades e desejos dos diversos grupos sociais que a habitam, o Salve a Mata aprendeu na luta a traduzir em argumentos que podem ser lidos nas discussões oficiais sobre a questão ambiental na cidade. Argumentações que possam ser reconhecidas entre as demais, nas reuniões do Coman e da Câmara dos Vereadores. A concepção do que vem a ser o meio ambiente torna legítimos argumentos de contestação do empreendimento fundados nas características físicas da mata, como a existência de nascentes e de vegetação de Mata Atlântica. Mesmo assim, esses argumentos têm se mostrado pouco eficazes, por estarem associados à demanda a uma área verde que se quer fora do controle e da funcionalidade às quais devem se submeter os parques urbanos da cidade. A Mata do Planalto, como constituída pelo Movimento por Sua Preservação, concorre com esforços contrários de produção de localidade, representados pelos também árduos defensores do licenciamento do empreendimento. As construtoras envolvidas no projeto, Rossi, Direcional e Petiolari, mas também a maioria dos conselheiros do Coman, dos vereadores, da Câmara Municipal e o prefeito de Belo Horizonte, na sua pouca ou nenhuma atenção à questão. O apoio dos setores da Igreja Católica, do Grupo de Pesquisas em Temáticas Ambientais da UFMG, entre outros grupos de pesquisa da mesma universidade, das associações de bairro e outros movimentos sociais da cidade, reunidos respectivamente no Movimento de Associação de Bairros de Belo Horizonte, o MAMBH, e na Rede Verde, assim como o empenho de advogados, como o Dr. Wilson Campos e o Ministério Público Estadual, que levou, nos dias que precederam a entrega da minha dissertação, ao deferimento da ação civil pública, com o pedido de obrigação de suspensão do licenciamento ambiental do empreendimento até o julgamento final da ação, adiaram a votação da licença prévia, mas não puderam, ainda, pôr fim ao licenciamento do empreendimento, que estará novamente em pauta no Coman este mês, na reunião ordinária, que pode ocorrer no dia 20 ou 27. Para representar um pouco dos movimentos e dos grupos que se reúnem na defesa da Mata do Planalto. A gente tem aí, nessa primeira, essa passeata foi feita da onde será a Catedral de Cristo Rei, ali na Cristiano Machado, até a Mata do Planalto. E aí a gente tem primeiro as faixas carregadas por representantes da Arquidiocese, de verde lá à direita, uma faixa do MAMBH, que é o Movimento das Associações de Moradores, né? Lá atrás, um estandarte do Parque Jardim América e as sombrinhas com frases de outros movimentos que estão associados na Rede Verde, né? Eu procurei no decorrer da pesquisa e da escrita perceber no cotidiano de afirmação da Mata do Planalto as práticas que possibilitam a sua existência. Como eu disse, recorri para isso a ideia de produção da localidade, com a qual o autor, Apadurai, traz à tona a continuidade entre as estruturas de sentimentos e as práticas de manejo e delimitação dos espaços. Este percurso me levou do Salve a Mata do Planalto como um movimento social pela preservação de uma área verde, à sua compreensão como um modo de ver o mundo, uma forma de sociabilidade politicamente comprometida com seu direito de existir e reproduzir-se. É o que expressa o título da carta aberta, escrita ao Ministério Público Estadual, por lideranças dos bairros vizinhos. E aqui eu retomo o que está lá no título da minha dissertação. A Mata do Planalto, em abril de 2013. A Mata do Planalto, em Belo Horizonte, Minas Gerais, que se destina a um único fim: ser eternamente a Mata do Planalto. Frei Gilvander.